próximo exemplo, tá? Ele é como se eu estivesse acumulando. Eu quero acumular o seguinte, eu vou entrar numa sequência de 1 a 10 e toda vez que eu pegar um número, né, que está entre 1 a 10, eu vou somar. Como é que a gente poderia fazer, né? Eu vou acumular. Então, eu vou fazer exatamente o quê? Vou criar uma variável que a gente chama de auxiliar, que seria a soma. Então, ela vai começar com 0. E aí, eu vou colocar um loop de 1 a 10, né? Ou seja, o i variando de 1 a 10, então vamos só confirmar se aqui tá, ó, exatamente. Então, o i variando de 1 a 10, a soma inicialmente, quem que ela é? Ela é 0, né? Eu vou rodar aqui a soma, eu não tinha rodado antes. Então, a soma é 0, aí o i vai entrar dentro de uma sequência de 1 a 10, então, eu vou pegar a soma, então, inicialmente, o meu i vale quanto? Quem que seria o meu primeiro i? Quanto que vale o i inicialmente? Vamos fazer só um teste aqui. Alô? Tem alguém aí? Caiu minha conexão? Não tem ninguém mais aqui? Respondendo no chat. Ah, tá. É que eu não tô olhando o chat. Quem tá respondendo no chat? Deixa eu ver aqui. Só a Vanessa. Ah, e a Eva também respondeu pelo áudio. Então, quem que seria minha segunda? Isso, exatamente 1. Então, seria exatamente 1. Então, vamos voltar lá no R. Então, eu vou ter exatamente o 1. Ora, se é 1, o que eu espero? Então, eu vou pegar a soma que era 0, vamos confirmar, a soma era 0, e vou somar o i. Ué, o i não é 1? Então, a soma agora vai receber o quê? 0 mais 1. Então, a soma, ela vai ter agora o valor exatamente igual a 1, certo? E assim por diante. Olha, ela vai repetir. O i acabou, o i está igual a 1. Então, a próxima sequência, o i ser o quê? 2, né? Então, a próxima sequência, quem que seria? I igual a 2. Se o i é igual a 2, a soma já era 1 agora, né? A soma era 1. Então, eu vou fazer 1 mais 2. Quanto que vai dar 1 mais 2? 3. Tem que dar 3, não tem? 3. Aí, o que que acontece? Terminou ainda a minha sequência? Não. O i agora passa a ser quem? 3, né? O i passa a ser 3. Aí, eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu tenho a soma igual a 3. E ainda estou somando exatamente 3. Então, a soma vai ser quanto agora? Vai ser 3 mais 3. Concorda? Que vai dar 6. E assim, consequentemente, né? Até a gente fechar toda a sequência. A gente parou no i igual a 3, né? Então, ele vai no i igual a 4 e assim por diante. Ou seja, o próximo passo seria pegar o quê? 6 mais 4, que daria 10, né? Então, quando a gente termina, né, executa tudo isso, a gente teria a soma, certo? De 1 a 10, que daria 61, tá? Óbvio que aqui a gente fez usando o for, a sequência de for, mas uma possibilidade para a gente ver se realmente isso estaria certo é usar o próprio comando soma, tá? Então, eu queria... Professora. Oi? Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Qual que seria a função desse soma, dessa primeira soma ali que está escrito 0 do lado? Aqui? Lá em cima, no começo, isso. Aqui, ó, então, por exemplo, se eu zerar meu contador, né? Então, toda vez que eu for, por exemplo, olha, se eu executar aqui novamente, quem fez a pergunta? A Ana? Joquebed. Ó, Joquebed, se eu não limpar a minha memória, por exemplo, a soma aqui tá 61, certo? Se eu não limpar a minha memória, ela vai pegar o 61 e continuar somando. Então, por exemplo, ó,
Então é como se eu pegasse agora, se eu executar de novo, eu vou fazer 61 mais 61, que daria 122, não é isso? Ó, 116. Se eu pegar 61 mais 61, né? Ou seja, ela não limpou. Então aqui, ó, eu vou limpar, eu vou zerar essa soma. É como se eu fosse minha variável auxiliar. Olha lá. Tá vendo que ela modificou aqui, ó? Eu tô fazendo ela ficar como se fosse uma variável auxiliar, certo? Então, eu faço ela igual a 0. Então, é só para mim saber que ela é uma variável auxiliar. Então, ela vai começar inicialmente como 0. E aí, a partir do meu loop, é que ela vai começar a somar, tá? Aí, ela começa a somar o quê? Quando o i for igual a 1. Então, eu faço 0, porque é o valor dela, mais 1, ok? Ok, entendi. Obrigada. Então, por isso que a gente começa com 0. Então, a gente tem que lembrar que ela tem que começar com 0, tá? Aí, a partir que ela começa com 0, aí eu faço o print da soma. Ó, peraí, deu 55. Ah, então é porque antes não tava. Ah, pessoal, ó. Perdão, então, ó. Antes ela não tava, eu tinha executado, eu acho que a soma não tava com valor 0. Então, se eu executo agora, ó, fazendo ela igual a 0 e fazendo a soma de todo mundo, dá 55, tá? Uma forma da gente comprovar isso é se a gente fazer a soma, né? Tem um comando chamado soma. E aí eu vou somar essa sequência. Vamos ver se o nosso comando for tá certo? Isso aqui a gente poderia tirar a prova, ó. Tá vendo que a soma de 1 até 10 deu 55, ok? Então, de fato, o comando está funcionando. Então, poderia... Isso aqui seria um comando que substituiria esse for, tá? Então, tem várias possibilidades. Mas como a gente está trabalhando inicialmente, para a gente criar a ideia do for, essa seria uma forma, né, de eu somar até 10. Se eu quero somar até 100, então eu vou zerar o meu vetor soma e vou executar de 1 até 100. Quanto que deu? 5.050, ok? Então, por exemplo, ó, vou confirmar. Se eu somar de 1 até 100, quanto que deu? 5.050, certo? Ok? Tudo bem? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, pra aula não ficar tão longa, já que a gente vai ter só mais 15 minutinhos aqui, até as 10, eu vou deixar o desafio pra vocês. Não, na verdade não tem, né? Não tem desafio. Deixa eu ver se tem desafio aqui. Deixa eu ver se a Lorena criou um desafio aqui. Do for. Não tem desafio do for. Que legal. Então tá. Então a gente não tem desafio do for. A gente... Ah, não, tem sim o desafio do for, ó. Quem que é o desafio do for? Crie um script no R que conte e exibe cada letra do seu nome em uma variável, utilizando o loop for de modo que ele deva iterar sobre cada letra do nome e exibir uma mensagem no console dizendo a letra X está na posição Y do meu nome. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos dar um exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Esse desafio eu não vou fazer exatamente ele. Eu vou deixar realmente para vocês tentarem. Mas eu vou dar uns auxílios aqui muito legal para vocês vencer esse desafio, tá? Qual que é? Então, aqui, ó, comandos úteis para o desafio 3. Suponha que meu nome eu vou mudar aqui, tá? Eu vou pôr meu nome, Adriele. Meu nome é Adriele, certo?
Então eu vou fazer o seguinte, ó, tem o meu nome. Então eu quero saber quantas letras tem o nome Adriele. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, em vez de eu ficar contando, esse aqui, ó, chama o número de caractere do nome. Então, em tese, meu nome tem que ter 7 caracteres. Então, esse comando aqui, ó, nchar, ele retorna pra gente o número de letras que tem meu nome, ok? Perfeito, então eu já sei contar meu nome, o número de letras que tem meu nome. Agora, ele quer que extraia, né, cada letra do meu nome e fala a posição. Então, por exemplo, ó, a letra A, né, ela tá em qual posição? Na 1, não é isso? Ó. Então, o que esse comando faz? Extrai as letras nas posições de posição de início ao fim. Então, o que eu quero, né? Isso aqui seria a primeira letra. Isso aqui, ó, extrai a primeira até a segunda letra. Então, vai pegar o A e o D do meu nome. E assim por diante, ó. Então, ele vai extraindo o início e o fim, certo? Então, ele vai trazendo para mim o meu nome, certo? Tudo bem? Então, você coloca o início e o fim, ó. O início e o fim. E ele vai extraindo. Ok. Então, para a gente definir as posições, né? É exatamente o número, né? O tamanho, né? De cada posição, certo? Então, por exemplo, olha lá. Se eu definir o I igual a 1... que é o objeto na posição I, e o J na posição 3, eu vou usar exatamente o nome e J, ok? Para a gente imprimir, por exemplo, então, por exemplo, o que o desafio quer? Para a gente imprimir essa frase, tá? O que a gente pode usar? A gente pode usar exatamente isso aqui, ó. Meu nome é o nome. O meu nome já não era Adriele, eu não chamei lá de um objeto chamado Adriele. Aqui, ó, o nome não é Adriele. Então, eu vou colocar assim, ó, cat, meu nome é Adriele, ok? Então, ele vai imprimir. Olha lá, tá vendo que ele tá imprimindo exatamente um texto? Meu nome é Adriele. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Sofia, né? O nome chama Sofia. Então, eu quero, por exemplo, extrair a posição do O. O O não está na segunda posição? Então, o que vai fazer? Ó, eu vou fazer a letra, que é a letra que eu quero, né? Que é a posição I, que é 2. O I não é 2? O O não está exatamente na posição 2? Então, sim, eu vou extrair essa letra, que é o... tá, Sofia. Então, vou pegar Sofia aqui, letra. Ou seja, exatamente, ó, eu não tinha trocado meu nome. Eu tava com o nome de Adriele. Então, agora eu coloquei Sofia. Então, na posição 2, ela vai me dar o O, certo? Então, ó, como é que vai funcionar? A letra O, né, que é o que é a letra aqui, está na posição I, né, que a gente fixou aqui, ok? Então, olha lá o cat, ó. Então, vai ficar certinho do jeito que eu quero. A letra O está na posição 2 de seu nome, né? Então, a posição O está na letra O do nome Sofia.